Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma videoaula do canal Passo a Passo. Eu sou o professor Darley Silva e neste vídeo eu vou trabalhar o conteúdo de potenciação, tá certo? Esse conteúdo eu vou trabalhar em 5 tópicos. Primeiro tópico, eu vou falar sobre a definição. O que é potenciação? No segundo tópico, nomenclatura. Eu vou dar nomes aos elementos da potenciação. Terceiro tópico, a leitura, como é que se lê uma potência. Quarto tópico, cálculo, como calcular a potência. E tópico 5, os erros mais comuns em potenciação. Espero que você goste do vídeo e se você gostar, já peço que deixe o seu like, comente, compartilhe com seus amigos, faça sua inscrição no canal, eu agradeço demais, tá bom? Então vamos lá. Definição. O que é potenciação? Potenciação é uma operação matemática como qualquer outra, assim como adição, subtração, multiplicação, é uma operação matemática, tá certo? E qual seria a definição? Como seria o cálculo? De forma geral, a elevado a n é igual a vezes a vezes a vezes a n vezes. Professor, não entendi nada. Essa aqui é a forma geral, tá certo? Eu vou colocar exemplos com números para você entender. Por exemplo, 2 elevado a 3 vai ser o 2 multiplicado 3 vezes. Então vai ficar 2 vezes 2 vezes 2. Isso tudo é igual a 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. Essa seria a definição de potenciação, tá bom? Por que que eu coloquei o 2 3 vezes? Porque esse número que está em cima é 3. Ele vai dizer a quantidade de vezes que esse número que está embaixo vai ser multiplicado, tá bom? Então, logo de cara, podemos perceber que a potenciação tem a ver com a multiplicação. Outro exemplo, 3 elevado a 2. Olha só, esse número que está embaixo é o 3 e o número que está em cima é o 2. Então, esse número que fica em cima vai dizer quantas vezes o número que fica embaixo vai ser multiplicado, tá bom? Então, vai ser o 3, nesse caso agora só 2 vezes. Então, é 3 vezes 3. E quanto é 3 vezes 3? 3 vezes 3, professor, é 9. Simples. Então, o resultado dessa potência é 9, tá bom? Então, tá aí os exemplos com números. Aqui no caso, 2 vezes, porque o número que está em cima é 2. Show? Nomenclatura. O que é isso, professor? São os nomes dos elementos da potenciação. Esse número que fica embaixo, esse número que fica na base, eu vou chamar de base. Sério, professor, o número que fica na base, o senhor vai chamar de base? Isso, base. E o número que fica em cima, no caso aqui é o 3, eu vou chamar de expoente. E o resultado, nós fizemos até no primeiro exemplo, o resultado dessa potência é 8. E esse resultado eu chamo de potência, tá bom? Em resumo, o número que fica embaixo, base, o número que fica em cima da base, expoente, e o resultado eu chamo de potência. Show? Leitura. Como é que se lê potência? Por exemplo, o 5 embaixo e o 2 em cima. Ou seja, a base é 5
e o expoente é 2. Como é que se lê essa potência? 5 elevado ao quadrado. 5 elevado ao quadrado ou 5 elevado a 2, tá bom? Outro exemplo. A base é 2 e o expoente é 3. 2 elevado ao cubo ou simplesmente 2 elevado a 3. Tá certo? Mais um exemplo. A base é 6 e o expoente é 4. 6 elevado a 4 ou 6 elevado à quarta potência. E por fim, mais um exemplo. A base é 7 e o expoente é 5. 7 elevado a 5 ou 7 elevado à quinta potência. Tá bom? O que que você percebeu nesses dois primeiros exemplos? Que quando é 2 tem outro nome específico, né? Ao quadrado. Eu poderia simplesmente ler 5 elevado a 2, posso tranquilamente, mas o mais comum é 5 elevado ao quadrado. Assim como o 2 sendo a base e o 3 expoente, eu posso ler 2 elevado a 3, simplesmente, ou o mais comum, 2 elevado ao cubo. A partir do 4, não tem nomes específicos. Simplesmente a gente lê 6 elevado a 4, ou quarta potência, tá bom? 6 elevado à quarta potência. Essa seria a leitura. Então, nós já vimos de potenciação a definição, nomenclatura, leitura. Agora vamos para a parte mais interessante, que é a parte de cálculo. Professor, por que que o senhor falou tudo isso antes de ir para a parte mais importante, que é a parte de cálculos? Se é uma operação matemática, exige cálculo, não é isso? Isso, eu concordo com você. A parte mais importante é a parte de cálculo. Mas só que, para uma melhor compreensão do aluno, é bom que ele saiba do que eu estou falando. Quando eu falar base, quando eu falar expoente, quando eu falar ao quadrado, ao cubo, o aluno vai ficar sabendo acompanhar o raciocínio de cada questão, de cada potência, já sabendo os nomes dos elementos, já sabendo a leitura, fica mais fácil o entendimento. Então vamos para a parte mais importante, que é a parte de cálculo de potência. Pois vamos lá então. Cálculo. Exemplo 1. Qual o resultado de 2 elevado a 4? Então, a questão que é o resultado de 2 elevado a 4. Muito simples. Solução. Vamos lá. Nessa potência, quem é a base? A base é 2. Então, 2, eu vou colocar de azul, que é a base. 2 elevado a 4. E o expoente, nesse caso, o número que fica em cima, é o 4. Então pronto, agora é só calcular essa potência. A base é 2 e o expoente é 4. 2 elevado a 4. Isso quer dizer que o 2 vai ser multiplicado por ele mesmo 4 vezes. Tá bom? Então vai ficar 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 4 vezes. Por que que é 4 vezes? Porque o expoente é 4. Agora é só multiplicar. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Tá bom? Então, o resultado dessa potência é 16. Tá bom? Fácil, né? Então, sempre vai ser assim, ó. Quando você fizer a primeira multiplicação, o resultado você multiplica de novo por 2. Por exemplo, 2 vezes 2, 4. Aí esse resultado você multiplica por 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. E o 8 vezes 2, 16. Tá bom? Então, resolvido o primeiro exemplo. Exemplo 2. Calcule as seguintes potências. Vamos lá então. Item A.
4 elevado a 2. A base é 4 e o expoente é 2. Na potenciação, sempre, o expoente vai dizer quantas vezes a base será multiplicada por ela mesma. No caso aqui, o expoente é 2, então 4 vai ser multiplicado 2 vezes. Então é 4 vezes 4. Acabou. Então quanto é 4 vezes 4? 4 vezes 4, professor, é 16. Show de bola. Colocar de verde o resultado. Olha como é fácil. Então, pessoal, potenciação é multiplicação. Basta ver a quantidade de vezes que você vai multiplicar o número. Vamos lá, novamente. 2 elevado a 5. 2 elevado à quinta potência. A base é 2, o expoente é 5. Isso quer dizer que o 2 vai ser multiplicado por ele mesmo 5 vezes. Então, vamos repetir o 2 aqui 5 vezes e multiplicar. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Agora é só multiplicar. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. Então, o resultado é 32. Show? Ah, professor, entendi. Então, quer dizer que na potenciação é só multiplicar a base quantas vezes o expoente indicar. Isso mesmo. Então, independente da base, se é um número inteiro, se é um número decimal, se é um número fracionário, tá certo? Se é um número negativo, é só multiplicar esses números, a quantidade de vezes que o expoente está indicando, tá bom? Então, o item C. O item C é uma fração. Professor, fração, potência, sim. Quem é a base aqui? A base é tudo isso, é a fração, 2 terços. Então, 2 terços vai ser multiplicado 2 vezes, vai aparecer 2 vezes. Então, é 2 terços vezes 2 terços. Pronto, ó, 2 vezes. 1, 2. Agora é só achar o resultado disso. E como é que multiplica a fração, professor? Multiplica o numerador vezes o numerador e o denominador vezes o denominador. Então, acabou. O resultado continua uma fração. Então, vamos lá. 2 vezes 2, 4. Coloca aqui em cima. 3 vezes 3, 9. Então, ficou 4 nonos a resposta. Tá certo? Item D, 1,3 elevado a 2. Olha só, o item D é o número decimal. Professor, tem alguma regra? Não, é multiplicar da mesma forma. Então, vamos lá. 1,3 vai ser multiplicado quantas vezes por ele mesmo? 2 vezes. Então, vai ficar 1,3 vezes 1,3. Isso dá um total de, fazendo os cálculos, o resultado é 1,69. 1,3 vezes 1,3, 1,69. Certo? Continuando. Vou apagar aqui esses cálculos. Item E, 15 elevado a 1. Professor, 15 elevado a 1 é fácil. É o 15 apenas uma vez. Isso mesmo, é o 15 apenas uma vez. Então, 15 elevado a 1 é o 15 apenas uma vez. Ele não vai multiplicar por outro número, não. Então, 15 elevado a 1, 15. Item F, 1 elevado a 10. A base é 1 e o expoente é 10. Olha que coisa fácil. Vai ser 1 multiplicado por ele mesmo 10 vezes. Então, vai ficar 1 vezes 1, 1. Isso quantas vezes? 10 vezes.
Professor, precisa fazer isso? Não, exatamente, não precisa. Por quê? Uma vez um, um. Uma vez um, um. Então, sempre vai dar um, tá certo? Podia parecer que o expoente 1000, esse um multiplicado por ele mesmo 1000 vezes aqui, ia continuar 1. Então, o resultado aqui, vou até apagar, será 1. Show? Item G. 2 elevado a zero. Eita, professor, e agora? Eu sei que se o expoente for 1, o resultado vai ser a própria base, conforme o item é. O 15 elevado a 1 é o 15 uma vez. Mas aqui 0 vezes é igual a 2, é isso? Não. Aqui no item G você vai assumir uma propriedade. Que propriedade é essa? Que todo número elevado a zero é igual a 1. Então, qualquer que seja o número, se for elevado a zero, o resultado é 1. Assim como no item H também, 125 elevado a zero, o resultado é 1. Então, assuma essa propriedade agora. Eu não vou explicar para o vídeo não ficar muito longo. Então, todo número elevado a zero, o resultado é 1. Show? E menos 2 elevado a 4. Ou seja, a base é menos 2 e o expoente é 4. Isso quer dizer que o menos 2 vai ser multiplicado por ele mesmo 4 vezes. Então, vou repetir esse menos 2 entre parênteses 4 vezes. Vamos fazer isso. Então, vai ficar menos 2 vezes. Pronto. Menos 2 multiplicado por ele mesmo 4 vezes. Agora é só multiplicar. A dica que eu dou é: esqueça o sinal por enquanto. Ignore os sinais, tá bom? Multiplique só os números. Então, vai ficar 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Eu sei que o resultado é 16. E o sinal? Menos vezes menos, mais. Menos vezes menos, mais. Mais vezes mais, continua mais. Então, aqui o resultado é positivo. Show? Então, menos 2 elevado a 4, entre parênteses, o resultado é 16 positivo. Vamos para o item J. Menos 2 elevado a 4. Eita, professor, não é a mesma coisa, não? Não é a mesma coisa, porque aqui tem um parênteses, tem os parênteses. Então, aqui no J, o sinal negativo não participa da potência, ele não vai ser repetido, tá bom? Quando está entre parênteses, isso quer dizer que o sinal também participa da potência. Aqui não. Então, o que é que você faz? Você não vai repetir o menos 4 vezes. Vai ser só uma vez. E o 2, sim, vai ser multiplicado por ele mesmo 4 vezes. Como assim, professor? Vai ficar assim, ó. O menos aqui na frente. E o 2 multiplicado por ele mesmo 4 vezes. Então, é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Pronto, ó. O que você vai fazer com esse sinal? Esse menos vem para cá, menos. Pronto, agora é só fazer a multiplicação. Nós já sabemos que o resultado dá 16, né? Porque é a mesma coisa, só vai mudar o sinal. Mas vamos fazer novamente. 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Vezes 2, 16. Então, o resultado deu menos 16. Então, muita atenção nessa hora. Quando tem parênteses e quando não tem. Quando a base é negativa, tá certo? Se tiver parênteses, o sinal participa da multiplicação, participa da potência. Já quando não tem, ele não participa. Como você viu no exemplo do J. O menos só foi ser repetido lá no final, tá certo? Aqui ele participa da potência, aqui ele não participa da potência. Show? E para finalizar esse vídeo sobre potenciação, eu vou falar dos
erros mais comuns em potenciação. Muitos alunos, no início, eles cometem esses erros, tá bom? Então, presta bastante atenção agora para você não cometer esses mesmos erros. Pois vamos lá, então. Por exemplo, 2 elevado ao cubo. 2 elevado a 3. A base é 2 e o expoente é 3. Aqui que o aluno faz? O aluno pensa o seguinte: o professor falou que potenciação tem a ver com a multiplicação. Isso, falei realmente isso, que tem a ver com a multiplicação. Aí simplesmente o aluno multiplica. Multiplica o quê? Multiplica a base vezes o expoente. Faz desse jeito, ó. Professor, 2 elevado a 3 é 2 vezes 3, que dá igual a 6. Não faça isso, isso aqui é errado, erradíssimo. E qual seria o correto, professor? O correto seria assim, já foi explicado. 2 elevado ao cubo, 2 elevado a 3, é o 2 multiplicado por ele mesmo 3 vezes. Então, vamos fazer isso. 2 vezes 2 vezes 2. Acabou. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Acabou. Então, o resultado é 8. Isso aqui seria o correto. Show? Outro erro comum. Um número elevado a zero. Simplesmente o aluno faz assim. 5 elevado a zero é 0. Não. Também é errado. 5 elevado a zero ou qualquer número elevado a zero, o resultado é 1. Então, isso aqui é errado e o correto seria 5 elevado a zero, o resultado é 1. Show? Ou seja, qualquer número elevado a zero, o resultado é 1 e não 0. E por fim, mais um erro, 7 elevado a 1. Quando o número é elevado a 1, o aluno simplesmente confunde essa regra do zero com isso aqui, com 7 elevado a 1, com qualquer número elevado a 1, confunde. Aí faz o seguinte: professor, 7 elevado a 1 é igual a 1. Não, 7 elevado a 1 não é 1, então isso aqui é errado e o correto seria... Já foi falado, mas é justamente para chamar a atenção. Qualquer número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Então, 7 elevado a 1, o resultado é 7. Show? Então é isso, pessoal. Espero que tenha ficado claro esse assunto, potenciação. E qualquer dúvida pode deixar aí nos comentários. Sugestões de outros vídeos, de conteúdos, também pode deixar. Tá certo? Se você não entendeu alguma parte do vídeo, comente também. Comente o que achou do vídeo. Enfim. E eu agradeço demais se você curtir, compartilhar. E se você ainda não é inscrito, fazer sua inscrição no nosso canal, tá bom? Então, pessoal, fique com Deus e até a próxima, se Deus quiser.